sou Marcel Barros, atualmente eu sou o diretor de seguridade da Previ, eleito pelos associados. Já fui secretário-geral da CONTRAF, que é a Confederação Nacional dos Bancários. Fui coordenador da Comissão de Negociação dos Funcionários do Banco do Brasil. Fui diretor dos sindicatos bancários de Bragança Paulista e também fui representante da América Latina, dos fundos de pensão da América Latina, no programa da ONU, chamado Princípio de Investimentos Responsáveis. Sou João Fukunaga, atualmente sou coordenador da Comissão Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, negocio diretamente com o banco as edificações dos funcionários do Banco do Brasil, sou funcionário do banco e atualmente também sou como diretor executivo do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco e região. Sobre esse negócio que foi anunciado pelo Banco do Brasil, que é a venda dos direitos de crédito, sobre uma carteira de inadimplência, primeiro vamos entender o que é isso, Então, o Banco do Brasil forneceu crédito, empréstimos a diversos de seus clientes e, devido a diversas razões, uma série desses clientes não pagou a sua dívida. Então, isso forma o que a gente chama de uma carteira de inadimplência, uma carteira de recebíveis. No mercado, essa é uma operação que acontece bastante. Muitas vezes os bancos vendem, eu estou aqui com uma carteira, tenho 1 bi para receber, não tenho condição de trabalhar isso agora, então eu vendo recebedor A, B ou C. Então, é um negócio que acontece e você dá um desconto. Qual é o grande problema que nós estamos verificando nesse anúncio? Como o próprio anúncio diz, é inédito, porque ele tem uma empresa que faz isso, que recebe a dívida dos clientes do Banco do Brasil, que é a Ativos S.A. Então, ele não precisaria vender para um terceiro. Era só ele passar para Ativos e Ativos faz a cobrança e quando a Ativos receber, isso é lucro para o Banco do Brasil. Então, essa é uma coisa que não está bem explicada. Segundo, é o desconto. É uma carteira que vale 3 bilhões de reais, o valor nominal dela é de 3 bi, por 375 milhões. Ou seja, ele deu um desconto de aproximadamente 85%. É como se eu tivesse recebido só 15% do que vale. Então, a pergunta é: qual é o índice de sucesso da Ativos na cobrança? O que significa isso? Quando a Ativos tem R$1.000 para receber, ela recebe R$300. Se ela recebe 300, o sucesso dela é 30%. Se for 30%, essa carteira tinha que ser vendida por 900 milhões ou mais. Porque o que vai fazer o BTG Pactual agora? Ele vai pegar esses 3 bilhões e vai começar a cobrar. Tudo que ele receber a partir de 375 milhões é lucro para ele, é ganho para ele, porque ele pagou só 375. Se o índice de sucesso for 40%, então nós estamos falando de 1 bilhão e 200. Ou seja, o Banco do Brasil vendeu 1 bilhão e 200, que ele tinha a capacidade de receber, por 375 milhões. E aí a gente configura uma perda para o Banco do Brasil. Como o maior acionista do Banco do Brasil é o governo federal, ou seja, a sociedade brasileira, perdeu a sociedade brasileira. Se a gente quiser dar um exemplo mais simples, é como se você emprestasse R$1.000 para o seu vizinho da direita. Você emprestou R$1.000 para o seu vizinho da direita, passou um tempo, ele pagou R$200, ele se comprometeu a pagar em 10 parcelas de 100, ele pagou a primeira, pagou a segunda, na terceira ele falou assim, não tenho condição de pagar daqui para frente. Então, ele ainda te deve R$800. Aí você está precisando de R$500. Então, o que você faz? Você vai lá no seu vizinho e fala assim, você me deve 800, mas eu deixo por 500, porque eu estou precisando de 500. E aí você tenta estabelecer uma negociação com o seu vizinho da direita. O que o Banco do Brasil fez foi o seguinte, o Banco do Brasil é o vizinho que emprestou. Ao invés dele ir lá no vizinho da direita, ele foi no da esquerda e falou, eu tenho R$800 para receber ali do vizinho da direita. Me dá aí R$300 e vai lá receber os 800 dele. Então, ele não cobriu o que ele precisava, que era 500, recebeu só 300 e deu o direito do outro de receber 800. Olha que negócio maravilhoso,
É aquela promoção que a gente chama de promoção lusitana, né? Compre 3, pague 4 e leve 2, né? Um negócio bem esquisito de se explicar. Então, em suma, assim, é um negócio que acontece no mercado, sim, não tem nada demais fazer esse negócio. O estranho é por que fazer esse negócio tendo o Banco do Brasil uma empresa que cobra e qual é o índice de sucesso dessa empresa que a gente não sabe. Eu acho que o Marcel trouxe um debate importante do que significa uma cessão de carteira de crédito e o que isso representa. Como ele disse, isso não irregular, isso acontece no mercado. A portaria do Bacen permitiu que os bancos públicos também operassem da mesma forma, foi o que o Banco do Brasil fez. E nos espanta o processo feito na surdina, né, e que só foi comunicado ao mercado após a sua própria realização, que cede uma carteira importante para o Banco do Brasil. Só para termos uma ideia, o Ativo SA teve um retorno sobre seu patrimônio líquido do último ano para cá de 23%. Então não é pouca coisa. Alguma taxa de retorno importante para o banco ela deve gerar. Mas por que fazer com o BTG Pactual também? É uma empresa fundada pelo próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes. Né? E muito tem se especulado na mídia hoje que a real saída do Rubem Novaes foi exatamente essa operação. Existe um debate feito pelo Nassif, que o Rubem Novaes é amigo de longa data do próprio Paulo Guedes e que já favoreceu ele em outras transações do passado. E agora se concretiza isso no Banco do Brasil. Então, de legal não tem, mas de moral tem tudo. Né? Você está pegando o patrimônio de um banco público, levando para uma empresa privada com deságio muito, muito aquém do que mereceria uma carteira como essa, sendo que você possui uma empresa 100% do Banco do Brasil que já realiza esses processos com, pelo menos, tendo um retorno positivo já no seu balanço de um ano para cá, em termos de 23%. Né? Então, mas é uma empresa que expressivamente traz lucro para o balanço do banco. Então, é, no mínimo, suspeito, né, no mínimo imoral essa transação realizada pelo Banco do Brasil com o BTG Pactual. Mas é uma operação que está sendo questionada pelo TCU, está sendo questionada inclusive por deputados federais, como o Glauber Braga, o Cristiano Áureo, vários outros, questionando essa operação do Banco do Brasil e intimando o ex-presidente do Banco do Brasil, o Rubem Novaes, a prestar depoimento na Câmara dos Deputados, como também o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Essa operação ela tem alguns detalhes que chamam a atenção. Um deles, por que uma empresa que tem um direito de crédito, né, como esse, vai negociar? Uma das possibilidades, a gente já falou, é porque eu não é o meu foco, eu não tenho mão de obra suficiente, eu não tenho capacidade de cobrança, então eu vou passar para alguém. Este não é o caso do Banco do Brasil. Ele tem, até que tem uma empresa que faz isso. Então, a gente descarta essa possibilidade. A outra possibilidade é assim, eu estou precisando de caixa. A história do vizinho. Eu estou precisando pagar uma conta, estou precisando de caixa e preciso fazer dinheiro. Também não é o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil está capitalizado, o sistema financeiro brasileiro está capitalizado em geral. Então, é mais um detalhe que nos chama a atenção, né? De por que fazer esse negócio e nestas condições? São perguntas que precisam ser respondidas em nome da transparência que uma empresa pública como é o Banco do Brasil, uma empresa listada na Bolsa de Valores, na B3, do novo mercado, precisa dar aos seus acionistas. Não é uma coisa simples. Dizer assim, eu fiz porque sim. Não, tem que explicar por que você abre mão de um direito de crédito de 3 bilhões por 375 milhões. Não é isso, João? Eu acho que uma das implicações para o movimento sindical é que nesse momento de ataque que o Banco do Brasil vem passando, seja por falas do ministro da Economia ou da recorrente falta de sanidade do ex-presidente do Banco do Brasil, que o tempo todo difundiu a privatização do banco, esse tipo de operação nos causa espanto, né? E arrepio também, por quê? Porque se o banco possui uma empresa que faz, e uma empresa que eu lembrei agora há pouco, que já captou recursos, inclusive do Banco Itaú, do Banco do Bradesco, para fazer essa recuperação de crédito em nome do banco, por que utilizar desta fuga de saída de recursos do banco para o outro banco privado, né, como o BTG Pactual? Também nos coloca em mira uma possibilidade de desmonte interno do banco, quando você começa a tirar a capital do banco e passar para outras empresas, para ficar mais fácil uma possível privatização do banco.
É uma operação, como o Marcel disse, o banco tem toda uma governança corporativa, que foi dito, inclusive pelo próprio presidente do Banco do Brasil, que é uma das mais sólidas e que possui uma carteira de crédito que traz robustez e solidez. É uma empresa, como o Banco do Brasil, deve esclarecimentos pela transparência do novo mercado, pela B3, mas também pela Bolsa de Nova York, no qual é listado, e pelo próprio TCU, que fiscaliza o banco. Então, o próprio TCU entrou no processo de reivindicação de esclarecimentos por parte do banco, o que é plausível. O que tem gerado também muito especulação é a respeito de por que essa transação foi feita de forma silenciosa, não foi feita licitação, não foi feito um processo claro e transparente de passagem desse recurso, né? Inventou-se um modelo de licitação, mas que já caiu por terra, né? Que mostrou que realmente não houve um processo claro e transparente de licitação. O Banco do Brasil ele é importantíssimo para os recursos da agricultura familiar, respondendo por quase 70% dos recursos, e também para o micro e pequena empresa. O banco tardou para uma decisão da direção do banco e entrar no financiamento das pequenas e médias empresas que entraram no processo de dificuldade financeira por conta da pandemia, e que, por outro lado, gerou inúmeros desempregados recorrendo ao auxílio emergencial do governo. Então, como o Marcel disse, os bancos estão irrigados pelo dinheiro do governo federal, que eram para ser direcionado a essas áreas e não executaram seus papéis, e o próprio Banco do Brasil tardou a entrar. O balanço do banco, com certeza, já há uma especulação que houve um reajuste de 40% maior do que o comparativo do semestre anterior, mostrando que houve uma profusão de lucro do banco muito maior. Então, por que fazer uma operação dessa neste momento, sendo que a gente poderia estar utilizando o próprio Ativos SA? O Paulo Guedes é alguém que veio do mercado, então ele é conhecido como um operador de mercado, trabalhou em bancos, sempre agiu nesse cenário do mercado. Então não há como negar que alguém reconhecido pelo mercado. A pergunta é: ele foi favorecido? Isso não dá para a gente afirmar. A gente tem que questionar a operação porque ela tem evidências de que traz prejuízo para uma empresa pública. O Paulo Guedes, na condição de ministro da Economia, nós não podemos imputar a ele a responsabilidade pelo negócio. Porque a gente não pode fazer uma coisa que está acontecendo no Brasil constantemente, que é assim, alguém faz uma denúncia a partir de supostas evidências e aí eu condeno a pessoa a priori. Como prevê a nossa Constituição Federal, eu sempre defendo que todo mundo é inocente até prova em contrário. Então, assim, Paulo Guedes é do mercado? É alguém que transita no mercado? Ele é responsável pela operação? Não sei e não afirmaria isso. Paulo Guedes é um homem do mercado? Eu acho que toda a carreira dele foi no mercado, mas eu não vi o ministro da Fazenda que não tenha sido feito a carreira no mercado, né? Até esse é o preceito da economia atuar. Existem diferentes graus, né? Existem diferentes modelos de pauta econômica ou pauta a ser colocada para o desenvolvimento de um país, né? Então, eu vejo hoje o Paulo Guedes ligado muito a uma ideia de ultraliberalismo muito além do que o próprio liberalismo ou o neoliberalismo propõe, que é a destruição, de fato, das garantias sociais e econômicas do país, né, em prol do sistema financista internacional. Então, você destrói os patrimônios, vende a preço de banana para o mercado internacional, haja visto que tem ocorrido com a própria Petrobras, tem sido feito isso o tempo todo, muito aquém do que os recursos de fato valem para o patrimônio nacional. Eu concordo que a gente não deve criar um sistema de perseguição, mas sim a gente deve clamar para que os órgãos oficiais façam uma apuração do que está ocorrendo. Eu acho que o caminho correto, eu acho que bem estabelecido pela Câmara dos Deputados e vários deputados, é exatamente convocar para que se faça esclarecimento, né, perante a Casa do Povo dessas operações, inclusive questionando o motivo delas, né, que não ficou claro pelo Banco do Brasil. Retomando um ponto que eu considero muito importante, essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, essa situação do mundo, nos traz a uma reflexão: que mundo nós queremos? Qual é o legado que nós queremos deixar para nossos filhos, nossos netos e as gerações futuras? É um mundo em que o mercado é mais importante, em que a matéria, o dinheiro, vale mais do que a vida? Ou nós queremos uma sociedade mais justa, em que todos têm o direito a viver e viver dignamente, viver com dignidade? Eu queria trazer um debate de que
indivíduo nós nos tornaremos, indivíduo dentro de uma sociedade ou indivíduo de nós mesmos. Essa ideia difundida aí pelos manuais de administração, economia, ou mesmo as discussões políticas que a gente ouve às vezes, é do eu consigo, eu posso, traz para nós um debate que é nós, individual, podemos fazer tudo, só que nós estamos carregando a roda da fortuna para poucas pessoas, e por isso mesmo nos punindo. É uma coisa que o Marcel coloca, é importante, acho que a gente vive num mundo hoje, e a tecnologia mostrou isso, a pandemia mostrou isso, que nós podemos trabalhar menos e nos exigir menos em prol do lucro de poucos, e que o trabalhador tem peça fundamental e deve ser reconhecido por isso. Para que mundo queremos e que de forma queremos.